aos Romanos, capítulo de número 5. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos estar falando aqui sobre justificação pela fé e paz com Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor, justificação pela fé e paz com Deus. Todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrera por um justo, pois podera ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, irmãos, que nós que aqui estamos, podemos declarar que pelo amor de Deus, pela obra de salvação de Deus, nós fomos justificados daquilo que era sentenciado para a nossa vida. Meus irmãos, hoje, muitas pessoas, elas vivem aprisionadas no passado. O passado de muitas pessoas ainda a persegue, ainda a açoita algumas vidas de algumas pessoas. E isso não deixa que essa pessoa ela venha progredir e caminhar. É como se a pessoa ela tivesse que andar alguns quilômetros, mas com um peso cada vez mais nas costas dela. É a mesma forma, é a diferença de quem entende que ele foi liberto, que ele foi salvo, que ele foi dado a oportunidade para ele continuar uma vida. Meus irmãos, quantas pessoas hoje não conseguem olhar adiante? A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o nosso Salvador. Mas existem muitas pessoas que ainda, servindo a Deus, ainda estando na igreja, ainda trabalhando para Cristo, ela vive aprisionada no pecado que lá de trás. Ela vive aprisionada, castigada, oprimida pelas coisas do passado. E isso faz que ela não consiga progredir, faz que ela não consiga caminhar. Quando ela está no meio do caminho, ela olha para trás e vem o desânimo, vem a dificuldade, vem o peso, e ela de vez continuar, ela regride, e ela deixa de cumprir aquilo que o Senhor tem feito e quer que ela faça para a vida dela. Pois bem, a palavra justificado significa limpo dos nossos pecados. Meus irmãos, quem éramos nós? Quem éramos nós mediante a sociedade, mediante a Deus? Deus viu aquilo em nós que nós mesmos não tínhamos capacidade de enxergar, uma oportunidade de vida. Deus, ele nos justifica do quê? Do pecado, da imundície que nós havíamos cometido, que nós havíamos trazido da descendência adâmica, lá que aconteceu o pecado, lá em Gênesis de Adão. Irmãos, justificado significa Deus, ele escolheu nos perdoar. Deus, ele escolheu nos limpar. Deus escolheu nos dar uma oportunidade. Deus, como soberano, ele poderia muito bem decidir e não nos perdoar. Deus poderia muito bem decidir não nos dar uma nova oportunidade, mas não. A palavra do Senhor vem dizer que nós fomos justificados pela fé e hoje nós podemos declarar, nós temos
temos paz com Deus, aleluia. Eu quero te dizer, irmãos, que ao acordar, nós olhamos no espelho, é Deus dizendo: olha, eu te justifiquei, hoje você tem paz comigo, hoje você tem paz com a minha presença. E hoje, irmão, muitas pessoas não conseguem entender no mundo atual que Jesus Cristo veio para libertar, para resgatar, para levantar. Ainda mesmo assim, ele ou ela continua olhando para trás, continua olhando para o passado e sendo massacrado, sendo castigado. Mas eu quero aqui afirmar para você que está me ouvindo pela internet e para a igreja do Senhor Jesus Cristo: o Senhor pagou toda a tua sentença e hoje você está livre, hoje você pode caminhar, porque Deus restituiu a paz que havia se quebrado pelo amor que há em Cristo Jesus. É pela fé, hoje você não é mais condenado, pela fé, hoje você não é mais castigado, pela fé, você não é mais oprimido, pela fé, você foi sarado pelo sangue de Jesus, aleluias, pela fé em Cristo, meus irmãos. Nós devemos, irmãos, aleluia, não deixar que o sentimento de opressão nos castigue. E quantas pessoas está acorrentada no passado, acorrentada num sentimento que ficou preso lá atrás. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para o plano de salvação, você tem que olhar para a graça que foi derramada na tua vida, você tem que olhar para a oportunidade que Deus está te dando, aleluia. Você não pode ficar, aleluia, alimentando, aleluia, aquilo que Satanás está colocando na tua vida, pessoas sendo castigadas ainda hoje, sendo que Cristo já libertou, sendo que Cristo já derramou a tua graça. Então que nessa manhã você possa entender: a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga através de Jesus Cristo Salvador, aleluias. Igreja, meus irmãos, Satanás, a única ferramenta que Satanás tem é a ferramenta de acusação. A única ferramenta que Satanás tem é a ferramenta do passado. E muitas vezes nós permitimos. Nós que damos combustível para Satanás ficar nos oprimindo. Nós que damos combustível para Satanás ficar nos castigando. Ainda, acho que foi ainda na semana passada, não foi nessa semana ainda, uma pessoa me procurou e conversando, e eu falei para ela assim: olha, o que vocês fizeram diretamente para mim, eu nem me preocupo mais, eu nem lembro. Eu procuro lembrar na minha vida das coisas boas, porque o passado, ele não traz benefício para mim hoje. Então tudo de ruim que vocês causaram, você acha que eu lembro? Não. Eu faço questão de não lembrar, porque na minha vida eu procuro carregar momentos de sorriso, momentos de paz, momentos de alegria. E eu disse para ela: sabe por quê? Porque Jesus me libertou. Porque hoje eu sou uma nova pessoa. Eu não vou ficar pensando no problema que passou. Eu não vou ficar preso ao passado, porque o passado não tem hoje nada que vai me trazer felicidade. Mas não, eu tenho que pensar nas coisas boas, nas coisas que estão me esperando com Cristo. Então eu disse para ela: por isso, pode ficar em paz. Sobre a minha vida não há nenhum sentimento e nenhum rancor, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. E o que eu carrego na minha vida é vida de oportunidade. Agora, depende de vocês fazer a diferença, não depende de mim. Não depende de mim fazer a diferença, depende de vocês, porque sobre a minha vida, sobre a minha casa, a paz do Senhor reina, aleluia. Então não há nada que nos condena. E essa pessoa, ela chorou, ela se emocionou, e eu quero dizer que nesta manhã, meu amigo e minha amiga, aleluia, nós temos que viver aquilo que Deus quer para nós, aleluia. Nós temos que viver a oportunidade que Jesus tem para a nossa vida, aleluia. Deixar as mazelas desse mundo e ser feliz, porque há uma felicidade que nos espera em Cristo Jesus, aleluia. Justificados, por quê? Eu não quis justificado, não fui eu que quis, não foi você que quis. E é aí que é, irmãos, a grande questão.
Não fui eu que quis ser justificado, foi Deus que quis me justificar. Foi o Senhor que quis me sarar. Foi o Senhor que quis nos perdoar. E por isso, irmãos, aleluia, nós devemos entender que tem algo novo de Deus para a nossa vida. Sempre haverá, sempre terá algo novo de Deus para você que está nos acompanhando pela internet. Por isso, nessa manhã, se há alguma coisa ainda no teu coração, se há alguma coisa ainda na tua mente, você tem a oportunidade hoje de lançar fora e começar a viver o plano de Deus daqui para frente, porque Deus tem coisas novas para a tua vida, aleluias. Então Jesus agora, ele veio, irmãos, e com a prova do amor de Deus para nos perdoar e para nos salvar. No versículo de número 2, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, foi nos dado a liberdade. Hoje nós temos acesso diretamente a Deus através de Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer que nós temos esperança. Hoje nós podemos declarar que nós podemos confiar em Deus. Por quê? Porque o próprio Deus nos justificou. Ou seja, havia uma condenação, havia um peso esmagatório na minha vida e na tua vida, havia uma sentença de morte para nós, mas Deus olhou, Ele assinou, aleluia, o cheque em branco, deu para Jesus Cristo protocolou, aleluia, com o teu sangue e diz, ó, tetelestai, está pago, está consumado, estão todos zerados pelo amor que há na minha vida. Então, irmão, nós podemos dizer, eu tenho esperança hoje eu tenho em quem confiar. Meus irmãos, quando nós éramos do pecado, em quem nós poderíamos confiar? Se o pecado que nos trai. Porque uma pessoa inserida no pecado, ao redor dela está pecadores. E como confiar em pecadores? Como confiar nos ímpios que praticam a impiedade? Como confiar naqueles que vivem na prática do mal? Não tem como. Mas hoje, Deus nos justificou, Deus nos limpou, e agora nós temos em quem confiar, nós temos em quem tem esperança. É o que Deus está dizendo aqui, através, aleluia, do apóstolo Paulo. Olha, hoje vocês têm entrada, e essa entrada que se chama fé, garante, aleluia, que através do nome de Jesus, eu vou ouvir vocês, e não só ouvir não, e hoje vocês podem, aconteça o que acontecer, pode declarar que vocês têm esperança, pode declarar que vocês têm em quem confiar, porque eu sou a tua esperança, eu sou a tua confiança, eu sou o teu Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que nada neste mundo presente pode nos separar do amor de Deus. A nudez, a pobreza, a escassa, nada pode te separar, meu irmão. Aconteça o que acontecer, Deus está ainda querendo te salvar, Deus está ainda querendo te libertar, Deus está querendo construir um plano na tua vida, aleluia. Ainda há. A Bíblia nos garante, meus irmãos, que Deus é o suficiente Salvador para a nossa vida. Então nós devemos entender, meus irmãos, que foi nos dado. Você entende isso? Nós não pagamos nada, nós não compramos nada, e é por isso, irmãos, aleluia, e o mundo não entende, porque nós só damos valor naquilo que nós compramos, nós só damos valor naquilo que talvez é um sacrifício para a nossa vida, mas não, aqui Jesus, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu a carta de soltura, Ele nos deu, irmão, através de Deus, a oportunidade
de poder fazer diferente, de poder estar diferente, de poder ser diferente. E essa oportunidade, irmãos, não dependíamos de nós, mas foi totalmente dada, foi totalmente liberada pelo Senhor Deus Pai. E é por isso que nós devemos estar alegres, é por isso que nós devemos glorificar a Deus em Jesus Cristo, porque foi através da vontade de Deus que hoje nós estamos aqui, que nós fomos feitos homens e mulheres santos, pelo amor que há na palavra do Senhor, aleluias. Você entende isso, meus irmãos? Que Deus confiou na minha vida e na tua vida, aquilo que nem mesmo nós tínhamos coragem de confiar. Nós, irmãos, eu confiar o meu nome, que um ímpio possa fazer algo, eu dar algo de valor, é como eu pegar esse celular aqui e entregar na mão de quem pratica a impiedade, na mão de quem é viciado. O que ele vai fazer, se não é dar fim? Deus, irmãos, deu-nos aquilo de mais valor que já existiu e que existe e que tem no céu. O Espírito Santo, o poder dele, a graça dele, a bondade dele, e ele entrega para mim e para você e diz, está aí, ó. É só você continuar, é só você aceitar, é só você caminhar, porque tudo já está preparado. Você não vai prazer se esforçar em nada, você não vai poder se descabelar, você não vai precisar correr, não, é só você viver essa graça, essa bondade, e através do sangue de Jesus que foi derramado, nós estamos hoje limpos e estamos sarados das acusações que nos castigavam lá no passado. Então que nessa manhã, meu irmão e minha irmã, nós podemos entender que nós somos livres em Cristo Jesus. O que é a opressão? O que é a depressão? O que é, irmãos, esses sentimentos que tanto nos assola? Claro que é real, é uma doença do século. Mas é uma doença gerada por quê? Por problemas que foram reais. São sentimentos que vêm na minha vida e na tua vida por algo que aconteceu no passado. Por algo ainda que nós, por algum motivo, estamos ainda carregando. É como se nós carregássemos na nossa vida uma dinamite e temos medo de largar. Se nós ainda carregássemos aquilo ainda que é perigoso para a nossa vida, mas nós temos medo de largar. Eu quero te dizer que a partir do plano de salvação, se Deus nos justificou, você pode fechar os olhos e largar, porque Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem algo novo para você nesta manhã, aleluia. Então que nós podemos entender, meus irmãos, aleluia, Jesus diz, ei, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, meus irmãos. Há uma novidade de vida para quem quer viver, há uma novidade de vida para quem quer caminhar. Então nesta manhã, que nós possamos entender, Jesus me justificou, Jesus me sarou, Ele me libertou para quê? Para que eu possa caminhar, para que eu possa andar, para que eu possa viver, para que eu possa glorificar a Deus, aleluias. Glorificar a Deus significa louvar, estar na igreja, falar do nome de Deus. E quantas pessoas ela deixa de glorificar a Deus porque ela está vivendo aprisionada no passado? Quantas pessoas deixam de glorificar a Deus porque o sentimento ainda está no passado? Meus irmãos, eu quero te dizer que Deus, Ele não nos libertou do presente. O que Deus nos libertou foi do passado. E a pergunta que eu faço nesta manhã, por que estamos ainda vivendo do passado? Se Deus nos libertou, foi do passado. Deus nos libertou no de agora, não. Deus não nos libertou lá do futuro, não. Foi do passado que Ele nos libertou. Foi do passado que Ele quis nos arrancar, para que nós possamos ter uma vida nova, uma vida plena com Ele. E olha, no versículo de número 3, não somente nós vamos glorificar a Deus na esperança de glória
de glória em glória. No versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Você consegue entender isso? Que na tribulação nós iremos tirar experiência, nós vamos tirar proveito, nós vamos tirar, irmãos, e nós vamos arrancar de algo que é mal, nós vamos tirar proveito para a nossa vida. Por quê? Porque nós servimos a Deus, porque nós temos a esperança em Deus, porque nós temos a confiança em Deus. É diferente, meus irmãos, de nós entrarmos num processo e você entrar e saber em quem você não tem confiança. É como você entrar em algo e você não é um expert, mas se do teu lado está alguém que sabe, você fica mais tranquilo, você fica mais sossegado. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Olha, nas tribulações nós temos como nós glorificarmos a Deus. E como isso? Glorificar a Deus mediante uma notícia ruim. Como glorificar a Deus mediante uma dificuldade? É dizer como Jó disse: eu bem sei que o meu Redentor vive e por certo se colocará de pé e me dará vitória. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Que a tribulação, ela não pode impedir você de glorificar a Deus. Que a tribulação, o problema, não pode te afastar da presença do Senhor. Não! A tribulação e o problema não é nada perante o grande eu sou, e que nessa manhã você possa entender: o teu problema não é nada para Deus, a tua dificuldade não é nada para o Senhor. Então façamos que nem Jó: nu eu vim para este mundo, por certo nu voltarei, mas não pecarei contra o meu Deus, manterei firme a minha adoração a Ele. Aleluias. Oh, meus irmãos, confiar em Deus é a certeza de vitória. Confiar no Senhor é a convicção que tudo vai dar certo, porque o Senhor é poderoso. Versículo de número 4. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha, quem quer passar por tribulação? Quem quer passar por provação? Nós não queremos enfrentar. Se nós podemos escolher a nossa vida, se nós fôssemos o autor da nossa história, nós só iríamos escrever coisas boas. E isso traria aqui experiência? Não. E traria esperança? Não. Mas hoje, todos os problemas causados pela vida, pelo pecado, todos os problemas causados nesta vida, hoje nós temos o que? Esperança. Por quê? Porque nós temos experiência. E essa experiência não é qualquer experiência, é a experiência que Deus nos deu. De poder passar, de poder viver, mas de poder sair também dela, aleluia, do problema. E poder dizer: eu venci, porque eu estou com Cristo Jesus. Então eu tenho experiência. Por quê? Porque nada pode me prender, nada pode me parar. Por que você tem esperança? Porque eu já passei por alguns problemas na minha vida e Deus me deu solução. Por que você não está chorando e sofrendo? Porque o meu Redentor, Ele vive. Por que você não vai parar? Porque eu tenho esperança. Eu olho para a cruz, eu olho para Jesus e vejo saída ainda. Então eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque a minha esperança vive e reina para sempre. Jesus o Salvador, aleluia! O Jesus o Libertador. E seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, existe um Deus que está pronto para te ajudar. Existe um Senhor que está pronto para manifestar a glória dele na tua vida, através do Senhor Jesus. Você tem livre acesso hoje, meu irmão e minha irmã. Nós temos hoje a liberdade. Nós temos hoje a confiança em Deus. Então que nós podemos, irmãos, entender que os processos amargos das nossas vidas, os processos cotidianos, só nos servem para cada vez mais nos trazer esperança em Deus. Esperança em Cristo. Oh, meus irmãos, se a igreja entendesse que os processos que são deixados para nós passarmos, não é para nós cairmos, mas é para nós nos mantermos fortes, nós iríamos ter outro pensamento. Só que às vezes nós se acovardamos mediante muitas situações e deixamos ser contaminado pelo sentimento que não vai dar certo, por sentimento que já era, e esquecemos de olhar para Cristo.
Quantas derrotas nós obtemos no nosso currículo por não olhar para Jesus, por desconfiar do poder de Deus, por não acreditar que o Senhor está na situação. Meus irmãos, quando nós olhamos para a passagem dos discípulos ali, aonde a Bíblia fala que os discípulos estavam seguindo Jesus. Jesus está olhando para Gadara e está vendo que alguém precisa ser liberto. Alguém está aprisionado a Satanás. Jesus então, os discípulos seguindo, Jesus diz, passamos para o outro lado. Jesus então, ele está no barco e os discípulos com ele. Só que a diferença é que os discípulos estavam seguindo Jesus. Os discípulos estavam observando Jesus. A Bíblia diz que no meio do caminho, naquele mar revolto, começa a vir o vento, as ondas começam a açoitar. O que os discípulos fizeram? Choraram? Pularam do barco? Não. Os discípulos automaticamente se desesperaram, sim, mas dentro do coração deles, não estamos só. Vamos atrás de quem resolve. Vamos buscar a saída e a solução. E quando eles somente olharam para trás, Jesus estava lá. E acordaram Jesus. Jesus fez o quê? Acalmou a tempestade. Aquietou o vento. E a embarcação continuou seguindo para o propósito. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes eu me desespero, eu me afoito, porque eu já deixei de seguir Jesus. Muitas vezes eu me preocupo, porque eu não estou seguindo Jesus. Porque se eu estou seguindo Jesus, eu tenho que ter a minha esperança. Eu tenho que ter a confiança que Jesus ele vai me ajudar. Eu tenho que ter a ciência que eu não estou só, porque Ele prometeu, não fui eu que prometi não, que estaria com Jesus todos os dias não, porque se eu tivesse prometido, eu sei que eu ia falhar, mas a diferença é que Ele prometeu. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que eu não perco a esperança, é por isso que eu não perco a fé, é por isso que o problema não me para, é por isso que Satanás não me impede, por quê? Porque eu tenho esperança e a minha esperança ela vive. A minha esperança, ela reina. A minha esperança, ela ainda está de pé. Ela... Amanhã, nós possamos entender na nossa vida que o Senhor, Ele é a nossa esperança. O Senhor é a nossa solução. E se você deixar, irmãos, essa oportunidade, se você deixar essa esperança se perder dos seus olhos, você não chega em lugar nenhum. Nós não chegamos em lugar nenhum, porque Satanás todos os dias, ele inventa, ele traça um plano para nos derrotar. Todos os dias Satanás, ele tenta para nos impedir, porque ele sabe, irmãos, aleluia, aonde nós podemos estar, aonde nós podemos chegar com Cristo Jesus. Só que nós, às vezes, damos mais atenção para as dificuldades, para as provas, do que para a solução, que é Cristo Jesus. Então, que nessa manhã, você possa entender, o passado não vai contribuir para o teu presente. O passado não vai contribuir para o teu futuro. Do passado, o Senhor Jesus já te libertou. E hoje você é uma nova criatura. Viva em paz com Deus. E ter paz com Deus, irmãos, é como o nosso irmão cooperador Ricardo citou aqui. Como ele tem aqui essa casa como uma mãe, como você. Quando nós éramos criança, nós brigávamos, apanhávamos, para onde nós retornaríamos a chorar? Para a casa dos pais. E o pai e a mãe sempre iriam nos abraçar. E é aqui que Deus está dizendo, hoje vocês têm paz comigo. Aconteça o que acontecer, pode vir, está aberto. O quarto da intimidade está aberto. A sala da oportunidade está aberta, pode vir. Deus hoje, irmãos, não tem uma porta que nos impeça de chegar até a Deus.
Não tem uma porta que nos impossibilita de ir lá e conversar com o Pai, não. Hoje nós temos livre acesso, porque nós temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Então que essa paz, ela venha reinar e continuar na tua vida para todo sempre. Versículo de número 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrera por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Nós estamos fracos. Nós íamos, irmãos, morrer. Nós estávamos, irmãos, apodrecidos, sem esperança, sem solução. Mas Jesus Cristo nos trouxe uma vida nova. Ele nos deu uma esperança. Ele morreu para quê? Para nos dar vida. Para nos dar vida e vida com abundância. Você entende isso? Que o que nós temos essa vida aqui, mas temos uma vida eterna nos aguardando. Uma vida de glória. Uma vida eterna, meus irmãos. Que só eu e você, e quem serve a Deus, e quem serve a Jesus, pode declarar. O mundo não pode declarar essa vida. Os ímpios não podem declarar ainda essa vida, mas nós, em Cristo Jesus, nós podemos declarar. Pode passar os céus e a terra, mas eu tenho uma vida de glória me esperando com Cristo Jesus. Eu tenho uma vida eterna, a qual eu estarei com o Pai, aleluia. Eu tenho uma casa celestial, eu tenho um plano, além de Deus me guardar nessa terra, além de Deus fazer um plano nessa terra, existe um plano intacto, um plano salvífico, um plano prazeroso, um plano de esperança no céu, aonde a Bíblia vem dizer que a morte foi expelida, não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais as luzes, não haverá mais treva, porque a própria glória de Deus, ela vai iluminar a cidade. Eu quero te dizer que é para lá que nós iremos, é para lá que nós temos plano com Deus. Por isso mantemos firme a nossa convicção, porque Deus está no controle de todas as coisas, aleluias. Essa é a esperança da igreja, é a esperança dos salvos, é a esperança de quem está liberto em Cristo Jesus. Porque quando eu entendo que eu estava fraco e Jesus morreu para mim, é para me tirar da fraqueza, é para me tirar da miséria do estado que eu havia, sem esperança, sem convicção. Eu procurava saída, não tinha, eu procurava em quem confiar, não tinha quem, mas hoje não. Hoje eu tenho Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo para me auxiliar, para me ajudar a continuar. Versículo de número 8. Logo muito mais agora sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Oh, irmãos, nada pode mais, irmãos, te oprimir. Nada pode mais te acusar. Porque não foi você que quis, foi Ele que quis te reconciliar. Foi Ele que quis te salvar. Foi Ele que quis, irmãos, aleluia, que você chegasse até Ele. Foi Deus. Foi Deus que quis, irmãos, aleluia, que nós voltássemos a chamar Ele de Pai. Foi Deus que decidiu que Ele quisesse que nós entremos com Ele no reino da glória. Foi Deus que decidiu. Foi o Criador, irmãos, não foi a criatura. E hoje nós somos beneficiados por esse amor grande, esse amor próprio, esse amor justo. Então que nessa manhã você possa entender que as suas dificuldades, os seus momentos ruins, os seus minutos de crise não podem te afastar de Jesus. A sua vida inteira, Jesus estava olhando e Ele, aleluia, dividiu no passado, no presente e no futuro, mas Ele quer que eu e você viva do presente para o futuro, porque o passado Ele já limpou, o passado Ele já curou, o passado Ele já libertou, e hoje você é uma nova criatura para a glória de Deus, aleluias.
Para a glória de Deus. Por que que Deus me tirou do pecado? Por que que Deus me limpou, se não é para glorificar e exaltar o nome dEle? E hoje eu tenho essa oportunidade. Nós temos hoje essa oportunidade. Irmãos, e como é maravilhoso, irmãos. Um problema bater na tua porta e você inocentemente, você vai abrir e quando você vê, é um problema. Só que isso não te abala mais, por quê? O problema pode até ter entrado dentro da tua casa, mas a solução ela reina lá dentro para a glória de Deus. O problema pode ter entrado na tua vida, mas sobre a tua vida reina o Espírito Santo de Deus, aleluia. E vai ser apenas um momento e vai, aleluia, tudo se resolver. A Bíblia diz que nós temos confiança em Deus. Nós temos a plena confiança. O que nós temos que fazer? Só cumprir o que Deus quer para a nossa vida. Só entender o plano de Deus. E não é difícil não, meus irmãos. Entender que eu só tenho que caminhar com Cristo, para que as coisas dê tudo certo. Eu só tenho que me esforçar um pouquinho. Então, com Deus, nós temos benefícios. Os dias maus servem de experiência para a minha vida. Os dias de dificuldade, noites mal dormidas, noites mal resolvidas, elas servem de experiência para a minha vida. Por quê? Porque aquilo que eu cometi, eu não vou cometer mais. É isso. Hoje Deus nos deu uma mente, irmãos, liberta. Eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, sabe como eu resolvia meus problemas? No bar. Enchendo a cara. E isso é a solução para algum problema? Era ignorante. Mas hoje não. Hoje se eu tenho algum problema, irmãos, eu já sei que ele tem prazo de validade. Que eu tenho que passar por ele, eu tenho que enfrentar. Mas eu sei que Jesus Cristo vai me dar a saída para a glória do nome dele. Que ele vai me dar a solução. Então hoje, irmãos, eu não perco mais noite de sono. Eu não me preocupo mais. E aquilo que se eu fiz de errado, vai me servir de experiência para não cometer lá na frente. Então deste mal, eu posso declarar, eu fui sarado, porque Jesus me libertou, Jesus me ajudou. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que tudo isso é porque sobre a minha vida e sobre a tua vida, há o Espírito Santo de Deus. Que nós não podemos deixar ele ir embora. Davi, no auge do seu pecado, ele clama para Deus, retire tudo de mim, menos a tua presença. Davi era rei. Agora imagine, irmãos, o que Davi tinha. Perante o mundo, Davi trocou tudo por algo inexistente, pastor Leandro. Perante o mundo, irmão Moacir, Davi jogou toda a sua riqueza por algo que era irreal, algo que não aparecia, mas Davi sabia que com a presença de Deus, ele poderia conquistar tudo, mas sem a presença de Deus, o reino dele ia se perdendo cada vez mais. Então o que é de valor, de precioso para nós? A presença de Deus. Aconteça o que acontecer, irmãos. No caminho você vai perder algumas pessoas. No caminho você vai ter que perder algumas coisas. Mas que nós não perdemos a presença de Deus. Que nós não possamos perder a intimidade com o Senhor. Porque na realidade é de Deus que nós precisamos. É do Espírito Santo que nós necessitamos. E é por isso que nós devemos nos manter firmes e constantes. Porque sobre a minha vida e sobre a tua vida, há a preciosidade do Espírito Santo para nos fazer continuar. E que nessa manhã você possa entender que nada vai se comparar. Nada se compara. Davi, ele escolheu perder o seu reinado. Ele escolheu perder os seus súditos. Escolheu perder a sua riqueza, a sua honraria, a sua coroa. Mas ele decidiu não perder a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a continuação de uma vida plena. A presença de Deus é a esperança de salvação. A presença de Deus é a esperança que tudo vai dar certo. A presença de Deus é, eu não estou só. A presença de Deus significa, eu posso estar caído, mas eu vou me levantar pela glória de Deus. A presença de Deus significa, eu estou na caverna, mas eu vou sair dela, aleluia. A presença de Deus significa,
significa as ondas vêm, o vento vem, mas Jesus vai acalmar. A presença de Deus significa eu posso até estar chorando uma noite, mas ao amanhecer a alegria restaurará. A presença de Deus significa eu estou sendo açoitado, mas no dia raiará e o Senhor vai trazer libertação. A presença de Deus significa eu posso passar pela morte, eu posso perder a minha vida, mas naquele grande dia o Senhor há de me ressuscitar pela glória do nome dele, aleluias. A presença de Deus é a confiança, é a garantia de que nós estamos com o Senhor Jesus Cristo e herdaremos com Ele para a glória do nome dEle. Então que nessa manhã você possa sair daqui, meus irmãos, aleluias, convicto que você foi justificado, que você foi liberto, que você foi sarado. Deus te deu um banho de graça, Deus te deu um banho de misericórdia, Deus nos deu um banho, meus irmãos, nos limpou de toda imundície. E para que eu vou ficar olhando para o passado? Para que eu vou deixar que as coisas venham me oprimir? Não. Eu estou livre, eu fui sarado, eu fui comprado para a glória de Deus. E hoje eu posso declarar, eu sou livre porque Jesus, oh glória, Ele me libertou. Não é um peso servir Jesus, mas é uma alegria. Não é uma dificuldade estar na igreja, não é um prazer, aleluias. Não é um fardo, irmão, sair de casa, não. É um prazer, porque antigamente eu saía de casa, não sabia como ia ficar, se ia retornar, mas hoje não, eu sei que eu estou saindo de casa para quê? Para exaltar e glorificar o meu Senhor. Eu sei que eu estou saindo, mas a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para acampar ao meu lado, ao teu lado. Hoje eu estou saindo e sei que o céu está me acompanhando. Hoje eu estou saindo e sei que a minha esposa não está do lado, os meus filhos não estão do lado, mas está comigo o Espírito Santo de Deus, aleluia, que não se aparta de mim, aleluia. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio estar na igreja, é um privilégio entender que eu fui justificado e nada mais me condena. Essa é a fúria de Satanás na vida dos homens e das mulheres de Deus. Porque ele lança dado, mas sobre a minha vida e sobre a tua vida é o Espírito Santo, que blinda-nos de todo dado inflamado, e hoje nós não somos mais acometidos pelas coisas ruins que Satanás coloca na nossa vida, porque nós fomos libertos e sarados para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor.